Conhecer a Cristo nos faz crescer. Jesus crescia na graça e no conhecimento do Senhor. A maturidade cristã, ela se dá a partir de conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Por quê? Porque a palavra mostra quem eu sou em Cristo, mas a palavra também mostra quem eu não sou em Cristo Jesus. A Bíblia mostra os erros dos homens. Ela não escondeu nenhum dos erros dos homens, mas ela mostra a perfeição de Cristo Jesus. Quando Paulo ele escreve nas suas cartas sobre a maturidade cristã, ele vai mostrar sobre o crente maduro e ele vai mostrar sobre a criança. Ele mostra dois perfis que existem dentro da igreja. Quando ele fala sobre criança, ele diz que um dia era criança, e ele começa a falar: eu falava como criança, eu sentia como criança e eu pensava como criança. Paulo, ele tinha a sua fala, a sua conversa infantil, ele tinha os seus sentimentos infantil e ele tinha seus pensamentos infantil. Quando Paulo mostra isso, ele também mostra na carta de Efésios para onde vai levar essa atitude de criança para aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Porque toda criança é levado a todo o vento de doutrina. Paulo estava querendo dizer para mim e para você que a criança acredita em tudo que diz para elas. Tudo que diz, ela crê, e no que ela crê, ela segue. A criança, ela não vai analisar, mas aquilo que vão dizer para ela é aquilo que elas vão acreditar. Quando Paulo mostra isso, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: mas quando eu conheci o amor de Deus, aí ele deixou de ser criança. O amor de Deus nos faz crescer. Conhecer o amor de Deus, Cristo Jesus, nos faz amadurecer na vida cristã. Então agora as atitudes mudaram. Agora a conversa mudou, agora o pensamento é diferente, porque agora a minha boca só sai bênção e não maldição. O meu agir de amor é um agir com paciência, com bondade, com justiça, com verdade. Eu vou deixar de ser uma mentira dentro da igreja para ser uma verdade, porque aquele que me vê e sonda o meu coração, ele me conhece. E os meus pensamentos? Os meus pensamentos também agora mudam, porque tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, nisso eu estou pensando. Porque este é o crente maduro, amadurecido. Quem conhece a Jesus, quem conhece o amor de Deus, ele amadurece, ele muda, ele transforma para uma nova criatura. Este é aquele que conheceu, eu e você, que conhecemos o amor de Deus, Cristo Jesus. O crente maduro é grato. A gratidão é um sinal daqueles que são maduros na fé. Crianças são insatisfeitas, crianças são ingratas. Tudo que vê quer, nada satisfaz. Mas o crente maduro, ele é grato com o que ele tem, ele é grato com aquilo que Deus deu para ele. E mesmo em meio a tanta dificuldade, ele é agradecido. Paulo dizia: sejam gratos em tudo. Gratos em tudo. E o que Paulo já passou? Era açoites, era prisões, naufrágios, calúnias, perseguições. E ele era grato em tudo. E dizia: sejam gratos em tudo. Por quê? Porque a perspectiva dele era diferente. A perspectiva dele estava no reino de Deus. A perspectiva dele estava em Cristo Jesus. Almas estão convertendo, vidas estão sendo transformadas, libertas, saradas, curadas. Então, sejam gratos em tudo, mesmo em meio às tantas dificuldades. Sejamos agradecidos,
porque esta é a vontade de Deus. O crente maduro, ele agradece e faz aquilo que Deus chamou para fazer. Ele não tem competição e ele não se compara com o outro, porque ele é único no corpo de Cristo Jesus. Ele é aquele que Deus chamou, que Deus comissionou, que Deus derramou da graça e do poder dele para fazer uma grande obra. Eu e você, nós somos filhos de Deus, agradecidos em tudo, porque o nosso Pai é um Deus que está no céu, pronto para nos ajudar e nos socorrer. Ele tem todas as coisas e todo o poder para fazer muito mais para mim e para você. Que nós possamos seguir e prosseguir em conhecer este Deus e amadurecer ao longo da caminhada, porque o que nos está proposto é isso. Uma caminhada com Ele, porque ganha não é quem chegou primeiro, porque ganha não é aquele que passou à frente, ganha é quem correu esta caminhada com as regras estabelecidas. Vencedor é aquele que corre juntamente com aquele que o chamou, Cristo Jesus. Eu e você, nós temos que entender esta palavra e seguir essa verdade, porque Ele está conosco todos os dias, nunca nos deixou e nunca nos abandonou. Que possamos estar seguindo e prosseguindo diante dEle, diante da face dEle, para no final sermos vencedores naquele dia. Amém?